Estamos começando mais um vídeo, gente. Esse aqui é um vídeo bem interessante, né? Uma comparação aí de grandes centroavantes, né? Da última era aí do futebol. Alguns deles ainda brilhando, né? Benzema, Lewandowski, enfim, o Suárez aqui. No Brasil já, o Ibra já no finzinho da carreira, o Agüero infelizmente se aposentou, que curiosamente é o mais novo deles, mas qual que é a dinâmica, né? Aqui a proposta é fazer um exercício. Vocês estão vendo ali à direita, né, no canto inferior, eu coloquei ali uma pontuação. A gente vai analisar uma série de fatores desses 5 centroavantes para decidir de uma maneira lógica, tentar, né, ser lógico, quem é o melhor deles, né? E ao fim, vamos ter aí o resultado lógico por pontuação e também a minha opinião pessoal, né? Eu fiz exercício e não bateu, né, o meu preferido com maior pontuação. Eu vou falar para vocês qual ganhou, né, por pontos, lógico que vocês podem discordar, enfim, comentem aí o sistema de pontos, etc. Deem sugestões e também o favorito de vocês, né, que pode ser diferente do meu. Para começar, vamos apresentar eles, né? A gente tem aí o Karim Benzema, que é francês. A gente tem o Lewandowski, que é polonês, está no Barça atualmente, né? O Luis Soares, que é uruguaio e está no Grêmio. O Ibra, né, que é sueco e está no Milan, e o Sérgio Agüero, que é argentino, infelizmente se aposentou aí depois de um problema no coração, né? O último time dele foi o Barça, né? Ele saiu do City, foi pro Barça. Em dados gerais aí, o que a gente tem, né? Benzema tá com 35 anos, voando baixo, né? Ganhou bola de ouro esse ano, tá como finalista do The Best. Tem 1,85 e o Benzema ele não movimentou tanto dinheiro no futebol porque ele está muito tempo no Real Madrid, né? Então ele teve uma transferência cara na história dele, então que foi a ida para o Real justamente, né? Quando ele saiu do Lyon por 35 milhões de euros. O Leva também é um cara que não movimentou tanto dinheiro assim, né? Ele é um pouquinho mais novo que o Benzema, 34 anos. Tem exatamente a mesma altura, 85, mas o que acontece? O Leva, quando ele saiu do Borussia e foi pro Bayern, ele foi de graça, né? Fim de contrato, que talvez seria a transferência mais cara ali, né? Ele tava voando no Borussia, foi aquela Champions que o Borussia foi finalista exatamente contra o Bayern, meteu 4 gols no Real. Mas o Barça pagou, né? O Barça pagou 45 milhões de euros por ele. É uma grana considerável, né? Mas, se a gente levar em conta que o Barcelona estava comprando o atual melhor do mundo, não é tanto dinheiro assim, né? Foi justamente na temporada que ele ganhou o melhor do mundo, ele saiu com esses status. E pasmem, né? Não foi né? Ele ganhou 2 vezes seguidas o melhor do mundo, né? Mas, obviamente, né? Pesou aí a idade um pouco mais avançada e a vontade dele de jogar no Barcelona. Então, o Bayern de Munique não tinha muito o que fazer e liberou aí por 45 milhões de euros. O Suárez já é um pouquinho mais velho, né, que os dois ali, 36 anos, 82, mas esse é um cara que movimentou muita grana na carreira dele. Por quê? Quando ele saiu do Ajax, né, para o Liverpool já pagou 26 milhões de euros nele. Ele comia a bola no Ajax, foi para o Liverpool. Do Liverpool para o Barça, vocês lembram dele na Premier League, né? Ele fez chover na Premier League, assim, é um absurdo que esse cara jogou no Liverpool. Aí o Barça pagou 81 milhões de euros por ele, quase 82. Então, somar aí, dá muita grana, né? Esse cara movimentou muito dinheiro durante a carreira dele. O Ibra, aqui já estamos falando de um atleta aí nos seus 41 anos, 1,95 de altura. E quando a gente fala de movimentar mercado, que é absurdo, né? O Ibra tem muita transferência ao decorrer da carreira dele. Acho que a mais emblemática é quando ele saiu da Inter e foi para o Barcelona. O Barça pagou aí na casa de 70 milhões de euros por ele, mais o Eto'o, que devia valer os seus 60, 70 milhões, né? Então foi muita grana. Ainda assim, né, a Inter
pagou 25 milhões de euros para a Juve. Aí eu vi quando foi rebaixada, né, teve que vender muito jogador. O Milan, quando acabou o empréstimo dele, né, do Barça para o Milan pagou 24 milhões de euros para o Barça e o PSG pagou 21 milhões de euros para o Milan. E aí ele foi, como ele mesmo diz, né, ele foi ser Deus lá, né, do PSG. Enfim, ele movimentou muita grana no decorrer da carreira dele. E por fim aqui a gente tem o Sérgio Agüero, que é um cara também que movimentou o mercado, não tanto porque ele ficou bastante tempo, né, no City também, mas quando o Atlético comprou ele do Independente, já pagou uma boa quantia, né, 23 milhões de euros. E aí a transferência mais cara, e quase o dobro, o City pagou para o Atlético de Madrid 40 milhões de euros. E aí quando acabou o contrato dele com o City, na reformulação lá do Guardiola, ele foi de graça pro Barcelona, ficou pouquinho tempo lá, enfim, jogou um pouco com o Messi, mas logo teve que parar. E aí vamos começar agora o sistema de pontos. Primeira categoria, números totais na carreira, gente. E aqui eu não vou passar número a número, vocês vão lendo aí, mas o que me interessa é jogos, né? Mais, gols mais assistência dividido pelo número de jogo. Ou seja, a média de participação em gol desses caras, né, por jogo. O Benzema, a cada um jogo ele participa 0,75 gols, né? Então ele precisa de mais de um jogo para causar dano, seja por gol ou por assistência. E aí em cima os números de assistência e gols. O Benzema vale destacar que ele tem muita assistência porque no Real Madrid ele é um jogador extremamente tático, né? Na época de Cristiano Ronaldo, pode ser que ele ou o Rooney, um dos dois, foi o melhor parceiro, né, do Cristiano Ronaldo nesse quesito tático de livrar o Cristiano Ronaldo de ter que marcar, etc. Então ele tem muita assistência também. O Leva, que é um absurdo, né, o que esse cara tem de gol, 609 gols, muito mais que o Benzema, e ele não tem pouca assistência não, ele tem 170 assistências. E aí ele tem mais participação, né, 0,93 gols ou assistência a cada jogo, é quase um por jogo, que é uma média absurda. O próximo é o Suárez, e aqui o Suárez ele é um monstro, né, porque ele tem 514 gols, que é gol pra caramba, e ele tem 282 assistências, que é assistência pra caramba também para um centroavante. Ou seja, um cara que cria muita chance de gol. O número bateu exatamente com o do Leva, né? 0,93 por jogo. E é legal ver que a quantidade de jogos é bem parecida, né? Então faz sentido comparar esses jogadores, né? Tem outros, né? Harry Kane podia estar aqui, enfim. Mas acho que esses têm uma base de números mais parecidos para comparar. O Ibra, esse sim tem um pouquinho mais de jogos ali que esses outros atacantes, mas ele tem 554 gols e 227 assistências, ou seja, 0,83 por jogo. E o Agüero aí um pouquinho menos, porque né, ele é mais novo, né, que os outros quatro, ele já se aposentou, né, então já parou de jogar, 786 jogos. E ele tem aí uma média de 0,72 a cada jogo, ou seja, ele demora um pouquinho mais para causar gol ou assistência. E aí o número de assistência dele é o mais baixo, né, de gols e assistência. Bom, o que me interessa aqui, como eu falei para vocês, é a última linha aí, né, que é o dano causado. E quem que eu acho que ganha, né, nesse quesito total na carreira? Pra mim é o Luizito Soares, gente. Pra mim é um absurdo. Por que ele ganha? Pra mim é um absurdo um centroavante ter 282 assistências. É muita coisa, né? Isso se deve ao que ele fez no Ajax, no Liverpool e no Barcelona. Nesses três times ele jogou muita bola, ele dava muito passe para gol, ele criava muito gol e ele faz muito gol, né? Esse cara é um absurdo. O segundo lugar para mim é o Leva, a gente está falando atacante de 609 gols, é um cara que já ganhou 2 vezes o melhor do mundo. É um cara que fez 5 gols em 9 minutos, então não tem como ser outro aí, né? A gente analisando os números, não tem como ser outro. E aí ele ter ficado em segundo é até uma preferência pessoal minha pelo Luizito, porque o Leva ficar em primeiro aí seria justíssimo também, tá, gente? Em terceiro lugar nesse quesito fica, na minha opinião, tá, o Karim Benzema,
por mais que o Ibra tenha uma média maior, né, 0,83 e o Benzema 0,74, para mim esse padrão tático que o Benzema cumpre é muito importante. E o Benzema, na minha visão, ele é um cara que por muito tempo jogou pro time, jogou pro Real Madrid. Ele nunca foi o Ibra, ele era o Cristiano Ronaldo, né? O craque do time. Mas ele jogava muita bola, muita bola. Todas essas Champions League aí que o Real Madrid ganhou, esse cara tem papel fundamental. Depois podem pesquisar vídeos dele. Agora ele tá muito em evidência porque ele é o cara do time. Mas mesmo quando ele não era o cara do time, ele jogava muita bola, né? Ele formou aquele ataque lendário, né? O BBC, que ganhou várias Champions League, apesar de ter jogado poucos jogos juntos, né? Esse ataque tem muito título de Champions juntos, né? Aí em quarto, o Ibra, né? Óbvio, né? Não tem como, o Ibra é um monstro aí, né? 0,83. É muito gol, é muita assistência também. E o Agüero acabou ficando em quinto lugar aí, porque de fato os números são menores que os outros quatro. Então, nesse quesito aí, números totais na carreira, ficamos com o Suárez em primeiro. O outro bloco aqui, né, de comparação, que eu quis separar, é número em UEFA Champions League. Aí a gente está falando da maior competição do mundo. Os 5 jogaram, os 5 participaram e aí a gente tem que ser avaliado nessa competição. E a gente está falando aqui em números individuais e não em títulos, tá, gente? A gente vai chegar em título ainda. O Benzema, ele tem uma média de 0,78 em Champions. Vale lembrar que ele tem 86 gols, né? Muita coisa também Champions League. O Leva tem 1,02, que é um absurdo. Tem 91 gols em Champions League. É muita coisa mesmo. Absurdo também. O Luis Suárez já tem um pouquinho menos, é 0,73. Vale lembrar que na época de Liverpool e Ajax ele não jogou tanto assim. Foi jogar bastante pelo Barça, né, onde ele conseguiu o único título de Champions dele, então um pouquinho menor que os outros dois. O Ibra, o Ibra tem bastante jogo, né? 124, mas vamos falar que a Champions League não é a competição do Ibra, né? Acho que como vocês sabem, o Ibra não tem Champions League no currículo, né? O Ibra tem Mundial, que ele chegou no Barça, né? Quando o Barça foi campeão, ele ganhou do Estudiantes, mas ele não estava na conquista da Champions. E aí quando a Inter ganhou, ele tinha ido pro Barça e ele nunca ganhou a Champions League, né? Então 0,60 aí pra ele. E o Agüero também ele não tem título, né? Nem pelo Atlético, nem pelo City. Ele ganhou tem uma média de 0,63. Então, avaliando somente Champions League, como é que fica? Primeiro, na minha opinião, é o Benzema. Acho que o Benzema é um cara muito relevante. Acho que quando a gente vê essas 5 fotos aí e fala Champions League, eu lembro do Benzema. Eu não lembraria, acho que nunca, do Ibra e do Agüero. O Suárez teve a época dele de MSN e o Leva na época de Bayern de Munique marcou. Mas o Benzema, para mim, de muitos títulos, muitos gols marcantes, enfim, eu lembro muito dele. Em segundo, o Leva, né, obviamente, por essa média absurda aí, né, de participar, cada jogo ele participa de um gol, é muito absurdo. Em terceiro, justamente o Luis Suárez, né, pelo MSN, acho que marcou muito. Mas é muito mais pelos outros dois não terem identificação quase nenhuma, assim, a gente não lembra do Agüero ou do Ibra, mas o Ibra ainda lembro de uns gols que ele fez em cima do Arsenal, enfim, tem bastante jogo, né, que ele jogou, etc, então ficou em quarto e o Agüero novamente ficou em quinto aí nessa nova categoria. Então o Benzema levou aí em Champions League. A próxima, gente, é em ligas nacionais que esses caras jogaram, né? Só vamos contar aí as top tier, né? Como que eles ficam? O Benzema tem 0,77. O Leva, de novo, absurdo, né? Isso aí não dá, aí dá uma participação por gol por jogo. Ou seja, cada jogo o Leva vai ou fazer gol ou dar assistência, que é muita coisa. O Luis Suárez aí é um absurdo também, né? Por isso que as assistências pesam tanto a favor do Luizito Suárez, né? É muita coisa e é 1,01.
igual o Leva, né? Cada jogo ele participa de gol. O Ibra, que assim, o Ibra é o rei, né, de Liga Nacional, ele ganhou quase todas, né, mais importantes na Europa, ele jogou. Quando jogou na Alemanha, ele não tem campeonato alemão, mas se tivesse jogado, ele teria, né? Tem espanhol, tem italiano, tem francês, enfim, tem tudo aí, 0,92 para ele. E o Agüero extremamente identificado com o City, né? E com a Premier League tem 0,72. E aí, olhando os números, eu não tenho como deixar o Luizito Soares de fora de ser o primeiro. Para mim, Liga Holandesa, Premier League, o cara jogou muita bola na Premier League. E Campeonato Espanhol, assim, o trio MSN, acho que marcou muito, não tem como. O segundo Leva, e aí o Leva de novo, né? Acho que se fosse o Leva primeiro, aí acho que estaria tudo bem também. Mas tem uma coisa que o Leva joga no Bayern, né? E aí a gente acaba punindo quem é muito bom. Porque não tem como o número 9 do Bayern de Munique não se destacar tanto, né, gente, no campeonato alemão. A não ser que eles não estejam no nível alto. A gente está falando de um cara que joga muita bola e joga no time do campeonato. Então acho que isso pesou um pouco para escolher o Soares em primeiro, porque o Soares tinha um nível de enfrentamento, acho que um pouco mais complicado ali que o Leva. Mas mesmo assim é um absurdo, né? Em terceiro, para mim, é o Ibra. Como eu falei, o Ibra é o rei, né, de campeonato nacional, tem muito título e muito lance marcante, enfim. O quarto, aí eu acho que eu fui um pouco injusto até com o Agüero. O Agüero tem muita identificação na Premier League, ele tem um dos gols mais históricos, né, da história do futebol, que é aquele gol que deu o título da Premier League para o City contra o United, né? Ele não estava jogando contra o United, mas o gol dele tirou o título do United e deu para o City. Mas assim, eu não consigo ver ele na frente desses três que a gente pontuou. E para mim o último aí em Liga Nacional é o Benzema. Acho que nesse período aí o Real Madrid não se identificou tanto na Liga Nacional, mas muito mais na Champions League. Então deu Luizito. Por seleção, né, gente? Vamos analisar. O Benzema, apesar de toda a polêmica que ele tem, né, em relação à seleção francesa, eu não estou avaliando isso, estou avaliando o número. Na Copa de 14 ele era o cara da seleção, ele jogou muita bola na seleção francesa. E quando ele era convocado, ele ia muito bem. Tanto que a França ganhou a Copa de 18, né? Acho que não dá pra falar que fez falta, mas acho que ele faria uma diferença naquele time. E na de 22 agora, não sabemos, mas se tivesse o Benzema, quem sabe a França seria B. Mas quando ele esteve lá, ele jogou muita bola, né? Lewandowski é o cara da Polônia, né? Não tem como, né? 0,78 e muitos jogos, né? 78 jogos. O Luis Soares extremamente identificado com o Uruguai, não tem como, né? Um cara que é a cara, né, da seleção uruguaia, acho que marcou muito. Então 0,78 bateu aí também com o Levo, exatamente o mesmo número. O Ibra, a mesma coisa, acho que é o cara, né, da seleção sueca. Acho que se a gente falar dos 11 jogadores, a gente vai lembrar do Ibra, mais 2, 3. Mas o Ibra é o cara da seleção sueca também, muitos jogos, muitos gols, né? 0,72 aí por jogo. E o Agüero talvez aí não tão identificado, né, com a Argentina. Tô falando enquanto jogador. Não lembro de muitos lances marcantes. Eu sei que ele ganhou a Olimpíada, enfim, mas acho que a Argentina teve esse ponto de ter muito atacante muito bom, Higuaín, Agüero, Tevez, enfim, mas não terem tanta lembrança, e é um número igual ao do Benzema. Como que fica aqui nos números por seleções? Para mim o Luis Soares é o primeiro. Acho que ele é muito identificado com a seleção uruguaia, ele tem muito momento de marcante, desde a mordida dele no Chiellini até o gol contra a Inglaterra, que ele se recuperou para jogar a Copa. Até a defesa que ele fez lá contra a Gana, que levou o Uruguai à semifinal. Agora na de 22 ele chorando quando foi eliminado. Enfim, acho que é um cara que ama muito jogar por sua seleção, e extremamente identificado, ganhou a Copa América, enfim, acho que tá na história da seleção uruguaia. O segundo para mim é o Leva, acho que pelos números dele e por ser o cara da Polônia. A Polônia infelizmente nunca teve um elenco de suporte à altura do Leva, né? Talvez se tivesse um elenco um pouquinho melhor, o Leva teria levado essa Polônia um pouquinho mais pra frente.
mas um time muito apático, né? A gente viu na última Copa do Mundo, acho que se contentando com poucas coisas, infelizmente. Mas o Leva consegue levar esse time para as Copas do Mundo, enfim, Eurocopa, tem seus méritos ali o Lewandowski. O terceiro para mim é o Ibra, acho que vale a mesma coisa, acho que a Suécia nunca conseguiu montar um time à altura do Ibra, ou um elenco de suporte para ele. Acho que para mim o que ficou mais marcante no Ibra é aquele gol de bicicleta, que ele ganhou o Puskás, né, inclusive, de fora da área. Ele estava jogando pela Suécia, ele tem muito golaço pela Suécia, e aquele confronto, né, da repescagem Portugal e Suécia, quem perdesse não ia para a Copa, e a gente estava falando de Ibra ou Cristiano Ronaldo fora da Copa. Infelizmente para a Suécia e para o Ibra, a Suécia perdeu e acabou dando Portugal, a Suécia não foi para a Copa. Por isso o Ibra fica em terceiro. E aí, gente, quarto e quinto é um exercício. Eu sei que o Benzema tem toda a polêmica com a seleção francesa, mas eu não consigo ver o Agüero assim, não consigo lembrar de um lance, a não ser das Olimpíadas, do Agüero brilhar muito pela Argentina. O Benzema, por mais que ficou afastado, eu lembro de lances dele pela seleção francesa. E como o número aí é muito parecido, tanto em jogos, quanto em gols, quanto em assistência, eu fico com o Benzema e essa memória que eu tenho de lances dele. Excelente Copa de 2014 que ele fez. Acho que se não fosse a Alemanha no caminho da França e o Neuer, a França teria chegado na semi ali, a pegar o Brasil. Não sei não, viu? Se bobear, beliscaria o título já em 14. Foi ganhar 18, lógico que aí com o adendo do Mbappé, mas em 14 também era um timaço. E aí por fim o Agüero em quinto lugar. Próxima categoria que eu fiz aqui, são duas em uma para ganhar tempo, é números disciplinares e conversão em pênalti. Vou começar pelo Benzema. A gente está falando de 5 batedores de pênalti, tá? Por isso que eu peguei aí de conversão em pênalti. Talvez o Luis Soares na época do Barça era mais o Messi e o Neymar que batiam, e o Benzema na época de Real era o Cristiano Ronaldo, mas depois eles começaram a bater, enfim, esses pênaltis. O Soares ainda no Liverpool, né? Era o Gerrard que batia, mas ele tem bastante cobrança, dá pra fazer. O Benzema nunca foi expulso, e em aproveitamento ele tem 81%. É um bom batedor, é um bom aproveitamento, 81%. O Leva ele tem 13 expulsões e é um absurdo, né, esse cara. Ele tem 81 cobranças e fez 72. Ele tem 90% de aproveitamento. É um excelente batedor de pênalti. Errou contra o Shoa, né, na Copa, inclusive, né? Mas 90% é muita coisa, é muito bom batedor. O Soares já tem 4 expulsões, o que eu acho que é um número baixo, conhecendo o histórico do Soares, né, de mordidas, enfim, é um cara bem temperado, enfim, né, destemperado, não sei se é a palavra correta, mas 4 expulsões e um aproveitamento aí de 83% em pênaltis, né. O Ibra aí já é um cara mais agressivo, né, vamos colocar assim, tem 15 expulsões na carreira dele, e é mais emblemática, acho que é aquela contra o Materazzi, enfim, uma cotovelada quando ele estava no United. É um cara que é muito expulso. E em cobrança de pênalti, 83% de conversão também. E o Agüero ele tem 5 expulsões na carreira. O quarto mais expulso aí, né? E 77%. Ou seja, o Agüero é o único que foi abaixo dos 80% de aproveitamento. E aí, pra mim, quem tá abaixo dos 80% não é um bom cobrador, tá? Pra mim, o bom cobrador, ele, a cada 10 ele vai converter 8. O Agüero a cada 10 converte ou 7 ou 8. Aí eu já acho um batedor de médio para bom, tá? Como é que ficou nos disciplinares? Primeiro o Benzema, né? Nunca foi expulso, então tem que ser o primeiro. Segundo o Leva, 3 expulsões. Terceiro, o Agüero. Mas ele tem uma expulsão a mais que o Soares. Sim, mas ele tem metade dos cartões amarelos, né, do Soares. Então ele tem que ficar em terceiro. Quarto, Soares, e aí, óbvio, o Ibra em quinto, são 15 expulsões, muito mais que qualquer outro aí da lista. E aí, no quesito de pênaltis, não tem como, Lewandowski é o primeiro, né,
É absurdo, monstro. Segundo, eu coloquei o Ibra porque ele bateu mais pênaltis, né, que o Suárez, né? São 101 contra 63, o aproveitamento é de 83, então tem que ser o Ibra. O terceiro é o Suárez, né, justamente pelo número, né, 83. O quarto é o Benzema, com 81. E o quinto é o Agüero, aí, com 77%. É, já atualizando ali, né, o acumulado ali embaixo, vocês estão acompanhando, e aqui é número em prêmio individual. E a gente tem 5 monstros, né? E aí os principais prêmios, né? O Benzema já ganhou uma bola de ouro, o Leva tem 128 prêmios, é um absurdo, né? Os principais aí é 2 bolas de ouro e 2 chuteiras de ouro na Europa. O Suárez tem 56, acho que os mais relevantes aí são essas 2 chuteiras de ouro na Europa, né? Quando ele ganhou. O Ibra 155 prêmios, um absurdo. E aí os principais dele, não tem tanto prêmio, né? Nunca ganhou bola de ouro, apesar de se falar muito, né, do Ibra. E o Agüero tem, ele já é o Hall da Fama, né, da Premier League, e ele ganhou o Golden Boy de 2007. Como fica em prêmio? Tem que ser o Levo primeiro, é o único aí da lista com 2 bolas de ouro. Então, 2 vezes eleito, né, melhor jogador do mundo, não tem como ser outro aí da lista. O segundo é o Benzema, que ganhou também, é o outro que tem bola de ouro aí dos 5, então uma bola de ouro para ele. Terceiro para mim tem que ser o Suárez, 2 chuteiras de ouro, é coisa difícil de alcançar, ele alcançou. O quarto o Ibra e o quinto o Agüero, né, gente? Não tem muito o que fazer aí pro Agüero. E número em título. Número em título é bem interessante. Aí a gente tá falando de 5 monstros, né? Os caras têm muito título, vamos pegar os principais. O Benzema tem 5 Champions e 4 Mundial. Só isso, né? E aí todos os outros, né? O Leva tem 1 Champions e 1 Mundial e 10 Bundesliga. 10. Absurdo o que o Bayern domina a Alemanha, né? O Suárez tem 21 títulos, acho que os principais é uma Copa América, né, pelo Uruguai, uma Champions League, ele tem 2 mundiais pelo Liverpool, e aí os outros títulos, né, que ele tem aí, bastante La Liga, Campeonato Holandês, 2 vezes Campeonato Uruguai, enfim, ganhou bastante coisa também. O Ibra, como eu tinha antecipado, ele não tem Champions, tem um Mundial que ele ganhou com o Barça, ele não participou da Champions, mas ganhou o Mundial. E aí eu não vou nem falar dos títulos nacionais, que o cara tem muito título nacional, como vocês estão vendo aí. O Agüero é outro que não tem Champions, mas ele tem uma Copa América, né? Ele estava no elenco da Argentina, que ganhou a Copa América aqui no Brasil. E ele tem 5 Premier League, né? Então acho que é bastante relevante. Ele ganhou a Olimpíada, né? Pela Argentina também, só destacando. E aí não tem jeito, né? O primeiro é o Benzema, 5 Champions League, 4 Mundial, é absurdo, não tem como ser outro. Agora ele ganhou, né, o 5º Mundial, então precisava atualizar, mas são 5 Mundiais aí. Segundo, na minha opinião, o Suárez, ele tem 1 Champions igual o Leva, que também tem 1 Champions. Ele tem 1 Mundial a mais que o Leva. E ele tem um título nacional bem parecido, mas ele tem a Copa América, né, que o Leva não tem, né, com a Polônia, infelizmente. Aí o Leva fica em terceiro, né, pela Champions aí que o Ibra não tem. O Ibra fica em quarto e o Agüero fica em quinto aí por... mas o Agüero tem Copa América também. Mas vamos lá, né, o Suárez era o craque do Uruguai quando o Uruguai ganhou a Copa América. O Agüero mal jogou nesse time da Argentina, né, que ganhou a Copa América, então tem que ser justo. E número em título, né? Não, na verdade aqui é o resultado final, né, gente? Então como é que ficou? O Benzema ficou com 270, o Leva ficou com 330, o Suárez ficou com 300, o Ibra com 190 e o Agüero com 110 pontos. Ou seja, pela lógica, o primeiro lugar, melhor, né? Pela nossa análise aí lógica que a gente fez, seria o Lewandowski, seguido pelo Suárez. Em terceiro seria o Benzema, o Ibra em quarto e o Agüero em quinto. Isso com esses critérios que a gente usou de pontuação. Mas na minha escolha pessoal é um pouquinho diferente, como eu tinha falado para vocês. Como que ficaria? Para mim, se eu tivesse que contratar alguém, se eu fosse dono de um time, eu contrataria o Luis Suárez. Para mim ele seria o primeiro.
E aí segue a lógica aí. O Levo acho que seria o segundo, o Benzema o terceiro mesmo, o Ibra o quarto e o quinto o Agüero. Essa seria a minha escolha pessoal. Então em cima aí a escolha por pontos, né? Mais lógica aí que a gente traçou. E a escolha pessoal abaixo aí. Eu quero saber de vocês, né? Deixa aí no comentário a ordem de vocês aí, quem que